E essa gente juntou denúncias falsas, o MP aceitou irresponsavelmente e o juiz induzido a erro me afastou. Aí recorremos no TJ, apenas um desembargador negou, os outros não votaram até hoje. Recorremos ao STJ, e consequentemente ao Supremo, e foi aí que eu tive a maior decepção da minha vida, juridicamente falando. Onde eu tinha a convicção que no Supremo Tribunal Federal essas coisas não aconteciam. O Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo, de 200 prefeitos que recorreram para votar para o cargo, chuta você, quantos votaram para o cargo de 200? Eu não faço ideia. Chuta. Metade? Todos votaram para o cargo. Tinham prefeitos presos. O Lewandowski mandou tirar da cadeia e pôr na cadeira de prefeito. Então quando eu recorri, falei, poxa, eu vou voltar para a minha cadeira. Eu vou voltar a ter o meu direito de exercer meu mandato, porque eu fui eleito democraticamente. O Lewandowski manda todos voltarem sob o seguinte argumento. Dano irreparável. O prefeito não pode ficar afastado, pode escrever minha linguagem, que é uma linguagem jurídica adequada, que está nas reportagens que eu vou te passar. O prefeito não pode ficar afastado, porque se ele for inocentado, ele perdeu o mandato. Ele fez isso com todos os prefeitos. Mas quando chegou na minha vez, aí eu comecei a receber propostas de comprar a sentença, comprar a decisão, proposta de 800 mil, 1 milhão e 800, 2 milhões de reais, de advogados de Brasília e Goiás. Tenho as provas. O senhor pode me detalhar essa parte? Sim. Como é que foi a primeira vez que ligaram para o senhor, ou para o seu advogado, ou foi pessoalmente? Logo que chegou ao Supremo, inacreditavelmente, advogados de Goiás e Brasília descobriram que eu existo, que meu telefone é X e começaram a ligar para mim. No seu fixo? Celular e fixo, só que ligavam restrito, apenas 2 não ligaram restrito. Bom, mas aí seu telefone começou a tocar, advogados de Goiás... Brasília se identificavam como pessoas que tinham profunda influência, trânsito no Supremo e no STJ, e faziam propostas. 800 mil reais, 1 milhão, 1 milhão e 800, 2 milhões de reais. O senhor pode me narrar o primeiro telefonema, por favor? Foram vários, né? A fala deles são parecidas, né? O modus operandi são parecidos, né? Se apresentam, falam que sabem do meu caso em Brasília, a situação que está, e que tem alternativa para reverter, que o caminho é A, B, C. O caminho é X, Y, etc. E funciona assim, assim, assim. Você levanta o recurso, alguém em São Paulo vai buscar o dinheiro com você, e em Brasília a gente resolve dentro do Supremo. Eu nunca acreditei, em princípio. O senhor chegou a gravar alguma dessas ligações? Só no final. Aí os 2 últimos me chamaram mais a atenção e eu fui a Brasília conversar com um deles, né? E ele reiterou a proposta. Ele deu nomes de pessoas, assessores, de Lewandowski, que hoje alguns estão com a ministra Carmen Lúcia. Quais são os nomes? Eu vou te passar, não sei de cabeça, mas eu vou te passar alguns. E fez a mesma proposta, 1 milhão e 800 mil, 2 milhões de reais, que resolveria a parada. Eu não paguei, claro, óbvio que eu não paguei. E a minha liminar, SL 1001, foi negada. Inacreditavelmente negada depois dele retornar todos os prefeitos ao cargo. Quantos dias depois dessa conversa? Uns 15 dias aproximadamente, eu não sei precisar exatamente. Porque eu não tinha, em princípio, a disposição, a coragem de levar isso adiante, fazer uma denúncia no CNJ, na Polícia Federal. Eu vou ao Senado denunciar também, porque o CNJ não tem competência para nem investigar nem punir o ministro do Supremo, eu não sabia. E ao ser indeferida a minha liminar, aí começou a me causar uma revolta muito grande. E novamente os advogados vieram falar comigo. Assim, olha, você não pagou, você não fez, perdeu. Falei, mas como? Todos os prefeitos voltaram para o cargo. Você não pagou. O senhor chegou a perguntar se os outros prefeitos pagaram? Não, mas parece meio óbvio, né? O prefeito está preso, está em cárcere, está preso, e o Lewandowski tira o sujeito da prisão e põe na cadeia do prefeito. Falei, pô, o meu caso é tão simples, acusação tão frágil contra mim, eu vou voltar logo. E fui ao CNJ, fiz a denúncia formal, faz uns 15 dias, até hoje ninguém me chamou no CNJ para nada, nenhum contato. O senhor protocolou a denúncia formalmente, tenho uma cópia contigo. Tá.
E até hoje nem contato. Por mais grave que seja, estou denunciando o ministro do Supremo. Eu achava que no outro dia eu estava sendo chamado lá no CNJ, no Supremo, para me explicar como é que eu estou expondo o ministro. Nada aconteceu. Em razão disso, eu tomei a iniciativa de procurar a Polícia Federal e também a revista Veja e a Folha de São Paulo. Não, vai em Brasília. Eu falei para a assessoria do Daiello, do Leandro Daiello. Eu fui na fonte. É tão impressionante que conversei com a assessoria dele, depois que eu protocolei a denúncia, dei uma cópia para a assessora dele, chamada Karine, e falei: Karine, é muito grave, explica para o diretor da Polícia Federal, esse crime está acontecendo agora, o flagrante está acontecendo, se ele agir hoje, ele prende em flagrante os criminosos que estão negociando sentença no Supremo. Portanto, Karine, eu vou ficar aqui no hotel Kubitschek o dia inteiro esperando para vocês me chamarem para eu colaborar nessa investigação. Nem sinal. Então, voltando à narrativa, o senhor me contou agora há pouco que quando o seu recurso pedindo para voltar ao cargo de prefeito aqui de Ferraz de Vasconcelos chegou no gabinete do ministro Lewandowski em Brasília, poucos dias depois o senhor começou a receber ligações. Mais ligações. De advogados de Goiás e de Brasília, dizendo para o senhor que o senhor precisaria pagar para ter uma decisão favorável. Eles não falavam de forma assim direta, você tem que pagar, mas diziam assim: tem um jeito, tem um caminho. Né? E o senhor perguntava, qual é o caminho? Sim, depois que ganhou o senhor certa confiança no telefonema, aí eles foram abrindo. E falando de valor aberto, eles falam aberto, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. No STJ variou de 800 mil a 1,5 milhão de reais. Aí o senhor recebeu essas ligações, o senhor chegou aí a Brasília conversar com um desses advogados para entender bem como é que isso funcionava, e ele mencionou para o senhor o nome de várias pessoas do gabinete do ministro Lewandowski. Vários servidores, assessores diretos, etc. Ele colocou o nome dessas pessoas para o senhor em que condições? Eles seriam membros de uma quadrilha instalada dentro do gabinete? Ele colocava os nomes dessas pessoas como sendo um partícipe de um esquema que eles tinham de fazer acontecer, né? De fazer com que fossem alcançados os objetivos, né? Quantas pessoas, prefeito, ele mencionou? Eu calculo entre 4 e 7 pessoas. Ok. Né? E o nome do ministro? Ricardo Lewandowski. O nome do ministro entrou na conversa, é isso que eu quero dizer? O ministro, na versão dos advogados, fazia parte desse esquema? Os advogados nunca falaram que o ministro Lewandowski liderava o esquema, ou era o chefe do esquema, ou pegava dinheiro. Nunca me falaram. Mas sempre afirmaram que era a equipe do Lewandowski. Por isso que a denúncia que eu fiz no CNJ, eu coloquei o nome dele. Né, até para que houvesse um impacto maior. Então, na sua avaliação, não é possível garantir que o ministro estava envolvido, mas não é possível afastar essa possibilidade? Não tem dúvida. Eu não posso afirmar nem negar, na minha opinião, que o ministro Ricardo Lewandowski tenha participação nisso. Eu quero crer que não, porque me parece que ele é correto. Mas se a Polícia Federal tiver a coragem de investigar, eu não quero nada. Não quero indenização porque eu perdi praticamente a minha vida aqui, a minha carreira. Eu não quero nada. Eu quero que se investigue. Okay. Quando a liminar foi negada para o senhor, a mesma liminar que em situações semelhantes já havia sido concedida para uma série de outros prefeitos, o senhor disse que os advogados continuaram, voltaram a te ligar. Voltaram para fazer o agravo. Ok, e daí o que eles disseram nessa segunda... Disseram que em razão de ter sido negado a primeira vez, que a segunda vez era mais difícil, consegui, mas ainda assim tinha o esquema. E que fatos essa pessoa deu para o senhor para comprovar essa tese? Ele me telefonava várias vezes de dentro do Supremo. Ele teve um fato que me chamou muito a atenção. Quando eu entrei com recurso a primeira vez no Supremo, esse advogado me ligou certo dia meio que desesperado, porque ele estava trabalhando, segundo ele, para fazer o esquema dar certo, da minha liminar ser aprovada, né? E ele me ligou desesperado, esbaforido, e falou assim: olha, tem um tal de Marcos Vinícius ligando aqui na presidência do Supremo para atravessar uma petição. Você conhece esse Marcos Vinícius? Eu falei: pô, Marcos Vinícius é o procurador que faz parte aqui dos caras que fizeram a denúncia para me afastar. Aí eu fiquei intrigado, falei: como é que ele sabe
que tem um cidadão lá do fim do mundo ligando dentro da presença do Supremo. Não tinha como ele adivinhar. Logo, tinha rolo aí, ele tinha penetração lá. Continuaram ligando para o senhor, ainda tem jeito de consertar e tudo mais, o senhor falou, vou a Brasília de novo, me liga depois, vou pensar, não vou pagar. O que o senhor falou? A partir daí, eu já comecei a me preparar para fazer o que estou fazendo hoje, que são as denúncias. Comecei a guardar conversa do WhatsApp. No passado, quando eu comecei o trabalho jurídico para voltar ao cargo, eu nunca imaginei que fosse chegar numa situação dessa, de receber proposta de dentro do Supremo para vender a minha sentença, meu julgamento. Portanto, eu cometi o erro de não gravar as conversas, né? Eu achei que fosse muito simples, porque eu via que todo mundo tinha voltado ao cargo. Mas algumas o senhor gravou? Sim. Quando eu comecei a agir para agravo, né? O agravo no Supremo, depois que foi negado a primeira vez, aí eu comecei a guardar documentos, gravações, WhatsApp, telefonemas. O que eu tenho, se a Polícia Federal, repito, se tiver coragem de investigar, se a ministra Carmen Lúcia tiver a coragem de permitir a investigação dentro do Supremo, o que eu tenho é o suficiente para puxar o novelo, como é que fala? A ponta aí do iceberg para fazer uma lava-jato dentro do Supremo. O senhor teve algum indício de algum outro gabinete envolvido? Não. Claro que antes do seu recurso chegar no Supremo, ele teve de passar pelo STJ. Como é que foi a sua passagem ali, a passagem do seu recurso? Como é que o senhor foi abordado? Ali foi parecido, né? Naturalmente que primeiro fomos ao STJ. Aí eu recebi 5, 6 ligações de advogados de Goiás e Brasília. A mesma turma? A mesma turma. Inclusive um dos advogados foi o mesmo que trabalhou a questão no STJ, que óbvio que eu não paguei, haja vista que eu não voltei para o cargo, e continua até hoje em Brasília. Esse que eu não posso passar o nome dele, porque se a PF foi investigado, ele já foi embora. Esses advogados que te ligavam faziam parte de um mesmo grupo ou eram concorrentes, digamos, rivais? Eu posso dizer que eles não seriam concorrentes, eles participam de um esquema onde chegam os processos dentro, de acordo com o que eles me falaram, chegam os processos dentro dos recursos, processos dentro do STJ, pessoas de dentro do STJ, não necessariamente o ministro, a assessoria pega esse processo e vai passando para os advogados parceiros do esquema, do crime. Né? E já passam tudo, a possibilidade, os dados, endereço, telefone. Mas esse advogado que integra esse esquema dentro do STJ e do STF, ele colocou que o filho do Falcão tem trânsito em todos os demais gabinetes e poderia reverter o meu afastamento. No Judiciário Paulista, eu nunca recebi nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de qualquer que seja contato para a questão de negociar a sentença. O juiz de primeira instância que me afastou, ele é correto, é sério, e também nunca recebi nenhum tipo de contato da parte dele para qualquer tipo de mal feito, vamos dizer assim. Eu considero o Judiciário Paulista correto, não tenho nada para desabonar. O que eu tenho de muita indignação é o fato dos desembargadores até hoje não terem tido a sensibilidade jurídica, vamos dizer assim, e o juiz de primeira instância, de ler o processo que me afastou e ver a obviedade da fragilidade das denúncias. E o principal, de me manterem afastado, sem eu ter sido condenado, sem eu praticamente não ter sido ouvido, e as denúncias serem totalmente frágeis, falsas e fabricadas. Como é que o senhor se sente vendo tantos políticos envolvidos na Lava Jato atuando nos seus mandatos há muito tempo? Isso faz parte, isso tudo, na minha opinião, faz parte de todo um sistema apodrecido e corrompido do Brasil, que a sociedade fala político tal, político, política. Se a sociedade acordar, ela vai perceber que a classe política é uma pequena engrenagem desse processo corrupto que apodreceu, que é um câncer, eu diria,